Olá, meus queridos, aqui estamos nós mais uma vez juntos para estudar a palavra do Eterno e hoje vamos falar sobre restauração, verdadeira restauração, não apenas aquela que é da boca para fora. Todo mundo deseja um reavivamento, deseja a operação do Senhor, deseja que o Senhor faça coisas grandiosas, mas para que o Senhor realize as suas obras para a glória do seu sagrado nome, é preciso que o seu povo se volte para ele. É preciso que haja uma restauração do coração, uma restauração para obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade. E nós vamos trazer um exemplo hoje que é o exemplo do rei Yoshiyahu, também conhecido como Josias. O rei que promoveu a maior restauração da história de Israel. Na verdade, neste momento, Yoshiyahu é rei, ele reina sobre Yehudá, porque o reino já tinha sido dividido. E a nação de Judá foi a que ainda durou mais tempo e depois foi levada também para o exílio. Mas Yoshiarro, no seu tempo, trouxe a nação de volta aos pés do Senhor e fez a maior de todas as restaurações que constam na Escritura Sagrada. Então vamos ao que está escrito. Vamos primeiramente a um momento que o Eterno dá resposta a Yoshiarro diante de uma consulta que ele faz à profetisa Huldá. Vamos aqui ao livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: Porque o teu coração se moveu e te humilhaste diante de Iá, quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, que se transformarão em devastação e maldição, e rasgaste as vestes e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz Iá. Também eu te ouvi. Essa expressão ela diz muito. Se você quer que o Senhor te ouça, aprenda com Yoshiyahu. Observe que antes de consultar ao Senhor, antes de ele se mover para ter essa resposta do Eterno, ele ouviu. O versículo anterior diz assim: Quando ouviste o que falei, o coração dele se moveu, ele se humilhou diante do Senhor quando ele ouviu o que o Senhor tinha dito. Muitas pessoas querem ser ouvidas, mas não estão dispostas a ouvir o Senhor. Não dão a atenção necessária àquilo que o Senhor diz e por isso perdem as oportunidades. Por isso, quando clamam, não têm resposta e ficam lamentando, sentindo esquecidas, quando na verdade tudo depende do seu quebrantamento, da sua atitude para com o Eterno. Vamos aprender mais com esse texto, vamos ver como é que surgiu este momento aqui, essa resposta do Senhor veio, o que aconteceu antes disso. Nós vamos observar que tudo isso começa quando Yoshiyahu toma conhecimento do livro da lei. E esse livro da lei é trazido a ele e lido pelo escrivão ou escriba Shafan, que diz assim no versículo 11: Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Neste momento, Yoshiyahu ouviu as palavras que estavam ali registradas no livro da lei. Sim, aquela lei que foi dada por intermédio de Moshe, que o Senhor, fazendo aliança com a nação de Israel, estabeleceu para que o seu povo guardasse. Esta lei foi a que Yoshiyahu tomou conhecimento. Ele toma conhecimento disso depois de ele tomar algumas decisões, depois de ele trazer até a restauração para o povo de Israel, purificar da idolatria. Ele já vinha dando passos anteriores, ele não começou aqui. Ele já veio dando passos que o levaram a este momento. E nesse momento que ele toma conhecimento do que está escrito no livro da lei e vê a gravidade da situação em que a nação se encontrava, como os pecados tinham se acumulado ali naquele lugar. E Yoshiarro, sentindo este peso, ele rasga as suas vestes e ele se quebranta diante do Senhor. E aí ele vai dar a ordem aos seus auxiliares para consultarem a profetisa Huldá, diz aqui no versículo 13, e de consultai Iá por mim, pelo povo e por todo Yehudá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Então, ele já percebe que eles estão em uma situação dificílima diante do Eterno. No versículo 16, então, começa a resposta que o Senhor vai dar
a Yoshiarro: assim diz Yah, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar a Yah, assim diz Yah, o Elohim de Israel, acerca das palavras que ouviste. Aí sim, chegamos ao versículo que iniciamos aqui, no versículo 19. Porque o teu coração se moveu e te humilhaste diante de Yah, quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, e se transformarão em devastação e maldição, e rasgaste as vestes e choraste diante de mim, também eu te ouvi. Então você agora tem um pouco mais do contexto. Quando Yoshiarro ouve as palavras do livro da lei, aí os seus olhos vão ser abertos para perceber a situação de Judá. Muitas pessoas querem até sair de uma situação difícil, mas não conseguem nem enxergar no buraco em que estão. Não conseguem perceber o atoleiro de lama onde se encontram. Como é que vão sair da sua situação se nem percebem a sua realidade? Yoshiarro percebeu. Mas por que ele percebeu? Porque a caminhada de Yoshiarro já foi uma caminhada que, desde a sua infância, sua juventude, era uma caminhada de consagração ao Senhor, de busca, de entrega ao Senhor. No capítulo 22, versículo 1, nós vamos observar que Yoshiarro começou a reinar quando tinha 8 anos de idade. Yoshiarro tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Yedidá, filha de Adaiá, de Boscates. Yoshiarro começa com 8 anos de idade. Seu pai, Amon, era um rei idólatra. Seguiu os caminhos de Menaxé, seu avô. E Menaxé foi o rei mais idólatra, o rei que cometeu as piores abominações em Israel. E, inclusive, foi na época de Menaxé que o Senhor sentenciou a nação de Judá. Aqui já era o reino dividido. E agora Yoshiarro, com 8 anos de idade, começava a reinar. Mas ainda que fosse jovem, Yoshiarro resolveu viver uma vida dedicada ao Eterno. Diz aqui, segundo o livro das Crônicas 34, versículo 2. Ele fez o que era reto diante de Yah e seguiu os caminhos de seu pai, aqui o pai antepassado, né? Bem lá de trás, Davi, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Yoshiarro não se apegou aos maus exemplos, e ele se apegou ao exemplo de Davi. No versículo 3 diz assim: no ano 8º do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Elohim de seu pai Davi. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, das colinas e dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de fundição. Então ele começou a varrer a idolatria do território de Judá. Uma providência que, notoriamente, teria agradado o Eterno. O Senhor já estava vendo a predisposição de Yoshiarro em fazer a sua vontade, em conhecê-lo, em buscá-lo e em servi-lo. Exatamente por isso que o Senhor vai encaminhar e abençoar o reinado dele. No versículo 8, nós vamos ver que no 18º ano do seu reinado, ou seja, agora já tinha os seus 26 anos de idade, havendo já purificado a terra e o palácio, enviou Shafan, filho de Atsaliarro, Maceá, o governador da cidade, e Ioar, filho de Ioahás, o cronista, para reformarem o templo de Yah, seu Elohim. Então vejam que agora a nova decisão, a nova providência de Yoshiarro era reformar o templo. E nessa sua atitude é que ele vai ter essa descoberta. Quando estão reformando o templo, vão descobrir ali entre os objetos que estavam lá o livro da lei. No versículo 14, quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo de Yah, o sacerdote Hilquiá achou o livro da lei de Yah, dada por intermédio de Moshe. Então o livro da lei estava perdido. Imaginem vocês o que os sacerdotes estavam fazendo. Afinal de contas, não tinham o livro da lei, estavam vivendo de imaginação, assim como muitas pessoas estão fazendo hoje. Elas estão vivendo uma religiosidade, estão vivendo tradições, estão vivendo de ouvir falar, mas não têm contato com a palavra do Eterno para reconhecer a sua realidade. Quando Yoshiarro
ouve as palavras deste livro, quando ele vai tomar ciência dos juízos que ali estavam escritos, aí sim, quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. E olha, Yoxiarro já estava num processo. Limpou a terra da idolatria, já tinha tomado a providência de reformar o templo do Eterno, mas agora ele está se deparando com algo que tinha sido vetado a ele e a toda a nação: o conhecimento do que estava escrito no livro da lei. O que está escrito na palavra? O que o Senhor trouxe para nós e que hoje fica esquecido, porque tudo que se fala é sobre prosperidade, sobre questões materiais, e a realidade do que está escrito fica colocada em segundo plano. Yoxiarro, quando se deparou com essa palavra, ele sentiu a gravidade da situação. Ele rasgou as suas vestes, quebrantou o seu coração, se humilhou diante do Eterno. Ele ouviu, ele se dispôs a ouvir, a atender. Não é aquele ouvido de mercador, mas é aquele ouvir que traz um efeito no coração, aquele que sente no seu íntimo. E Yoxiarro sentiu, e o Senhor valorizou isso. O Senhor valoriza quem ouve. O Senhor valoriza quem valoriza a sua palavra. A Escritura fala um pouco mais sobre Yoxiarro. Depois deste momento com o Senhor, ele se animou ainda para fazer mais purificações na terra de Judá, a buscar ainda mais o Senhor, a trazer ainda mais o povo aos pés de Elohim, do Eterno. E a Escritura fala no capítulo 23, versículo 25: antes de Yoxiarro não houve rei semelhante a ele, que se convertesse a Iá de todo o coração, e de toda a alma, e de todas as forças, conforme toda a lei de Moshe, e nunca se levantou outro semelhante depois dele. Então, o maior exemplo de restauração que nós encontramos na Escritura Sagrada é o de Yoxiarro, porque ele pegou a nação numa situação gravíssima, uma nação já sentenciada, inclusive, pelo Senhor, e pegou, ainda jovem esta nação, buscou o Senhor, tomou providências para purificar a terra da idolatria, das abominações que não agradavam ao Senhor, trabalhou para reformar o santuário, o templo do Senhor. Quando tomou conhecimento do livro da lei, ele não descartou, ele não desmereceu, não foi indiferente ao que estava escrito, mas ele sentiu aquelas palavras e se animou a buscar ao Senhor ainda mais, a trazer o povo aos pés do Senhor, a servir ainda mais o Senhor, e promoveu a maior restauração na história de Israel e de Judá também. Yoxiarro foi um homem de vida consagrada, de um coração quebrantado, uma pessoa que sabia ouvir o Eterno. E por isso, o Senhor também o ouviu. E que assim a gente possa caminhar, ouvindo o Senhor e sendo atendidos por Ele. Agora, encerrando aqui mais esse vídeo, eu deixo para você esse convite para você participar deste trabalho, compartilhe esse conteúdo. Deixe o seu joinha aí também, o like, porque ajuda bastante para que o canal chegue a mais pessoas, esse conteúdo, esses vídeos cheguem a mais pessoas, e assim a gente vai abençoando outras vidas à medida que o Senhor também vai nos abençoando. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, e até a próxima oportunidade.